Bom, agora um assunto importante que vem tomando uma proporção grande depois do ministro Gilmar Mendes suspender todos os processos judiciais que tratam da contratação de funcionários pelo modelo de pessoa jurídica. Um amplo debate foi aberto sobre o tema aqui no país. E o nosso convidado agora, gentilmente, aqui nos nossos estúdios, o advogado José Frederico Mansur. Doutor Fred Mansur, como vai? Boa noite. Muito obrigado pela visita, doutor, como sempre. Boa noite, Thiago. Tema super relevante. Estou à disposição para esclarecer essa questão. Pois é, há uma judicialização muito grande desse debate aqui no Brasil, dessa questão aqui no Brasil. Eu pergunto para o senhor o seguinte: a partir dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, o senhor acha que pode haver uma espécie de uniformização do entendimento em relação a isso? O Supremo ainda precisa se posicionar de forma mais ampla? O que é possível esperar a partir de agora? Com certeza, Thiago. O objetivo do ministro Gilmar Mendes, ao suspender esse tema, é justamente ter uma decisão única e encerrar uma insegurança jurídica que hoje se encontra quando se discute a pejotização e a competência da Justiça do Trabalho para analisar esses temas. Veja, hoje a gente não pode negar que o Supremo Tribunal Federal é a instância última que regulamenta todas as questões de ordem constitucional. O fato é que a Justiça do Trabalho, em algumas decisões, e de primeira instância, tribunais e até o próprio TST, a Justiça do Trabalho não vinha cumprindo as determinações do STF com relação à constitucionalidade da pejotização e a validade da contratação de prestadores de serviços através de contratos, né, de PJs. Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes é justamente nesse sentido: padronizar, levar o tema para o pleno e, após, com a decisão do pleno, ter uma decisão que a gente fala de repercussão geral, ou seja, após o julgamento do tema pelo pleno, a Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias, será obrigada a cumprir a determinação. E, com isso, espera-se padronizar as decisões. Só a título de exemplo, são milhões de reclamações constitucionais perante o STF que hoje estão em andamento. E a alegação do ministro Gilmar Mendes é que, justamente, isso vem travando pautas e outros assuntos super relevantes, tão relevantes quanto esse, mas não faz sentido o STF ter que decidir mais de 1 milhão de reclamação constitucional sobre o mesmo tema. Pessoalmente, o senhor acredita que a tendência do Supremo é entender que alguém nesse regime de pessoa jurídica, de PJ, como a gente fala, essa pessoa seja considerada também um funcionário, ou seja, essa pessoa não pode mais reclamar na justiça por ser ou seguir esse modelo e ter nomes, por exemplo, em escalas de trabalho e tudo mais. É mais ou menos isso, doutor? Sim. O Supremo, uma coisa importante para falar, o Supremo já decidiu esse tema. Depois de uma lei de 2017, o Supremo, em 2021, já decidiu sobre a constitucionalidade da pejotização. Então, no meu entendimento, o Supremo vai reafirmar esse mesmo entendimento da constitucionalidade. O fato é que não se pode... o Supremo, óbvio, vai estabelecer a questão de quando é fraude e quando não é fraude. Eu acho que isso é uma questão super importante. Mas o fato é que a gente não pode esquecer que existe um princípio também constitucional da autonomia das organizações sociais de estabelecer o seu regime da forma que melhor convir. Então, a contratação PJ, da forma como o Supremo já vem entendendo, a gente não pode esquecer que o prestador de serviço aceitou aquela condição, negociou aquela condição, estabeleceu aquela condição com o seu contratante. E a questão da subordinação, é importante a gente fazer uma separação. Uma coisa é a subordinação técnica, a outra coisa é a subordinação prevista na CLT, na legislação trabalhista. É óbvio que qualquer prestador de serviço, PJ, ele tem alguma subordinação com relação ao seu contratante. O escopo que está sendo objeto do contrato, a forma como vai ser prestado o serviço, mas isso é bem diferente dos requisitos previstos na CLT. O outro tema que é bem relevante nessa questão, exclusividade. A exclusividade na modalidade de contrato de prestação de serviço, de PJ, ela pode ser estabelecida no contrato, mas ela não é um requisito único para caracterizar o vínculo. O que existe hoje, e aí eu reitero a importância da decisão do ministro Gilmar Mendes, é uma insegurança jurídica. Você tem o STF decidindo de uma forma e a Justiça do Trabalho contrariando as decisões do STF através das reclamações constitucional decidindo de outra forma. E nesse período em que talvez não há essa tal de decisão final, o que as empresas devem fazer? Manter os modelos, manter as contratações? Isso não muda nada na prática por enquanto, é isso? Entendo que não. As empresas devem manter os modelos.
dos quais já estão habituados. A gente tem que tomar um certo cuidado. Não é por conta da decisão do ministro Gilmar Mendes que as empresas devem, então, demitir todos os seus CLTs e alterar para a forma de PJ. Não é essa a intenção do Supremo Tribunal Federal, com absoluta certeza. E todos os processos que hoje se discute a pejotização, eles vão ficar suspensos até ter essa decisão de repercussão geral. E aí sim, de uma forma unânime, todas as instâncias da Justiça do Trabalho respeitar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Dr. José Frederico Mansur, Fred Mansur, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite. Um abraço.